amigo, nós estamos gravando aqui hoje, na véspera do aniversário de 40 anos da anistia política, já no fim da ditadura militar. Foi um momento importante e uma decisão que permitiu o retorno dos exilados, recuperação de direitos políticos, de gente que tinha participado de forma ativa e importante no pré-64. Enfim, foi um marco na vida política brasileira. Foi, no entanto, uma anistia diferente das anistias que ocorreram em outros países do Cone Sul. E ela teve, inclusive, consequências para o futuro do Brasil. A gente vive hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma onda de direitização. Na Europa, na América Latina, inclusive em países da Ásia. Essa onda de direitização se deve também, e em grande parte, a questões estruturais, como, por exemplo, a reformulação, rearticulação do mundo do trabalho. As grandes fábricas, basta ver olhar para o Brasil, já não são tão grandes assim. O movimento sindical perdeu muito, mesmo na classe média, o trabalho em casa, desorganização daquele trabalho conjunto que permitia a tomada de consciência e as lutas conjuntas, ela começa a crescer muito. Isso modifica o quadro geral da sociedade e modifica também as condições da luta de classe. Mas no caso claro, esse novo contexto está vinculado à direitização e, enfim, a situação de defensiva do movimento popular no mundo inteiro, pode-se dizer. No caso do Brasil, a forma como foi feita a anistia também teve uma influência muito grande. Ela foi uma anistia dada ainda sob a ditadura militar e sob controle dos militares. Diferentemente de outros países da América do Sul, em particular do Cone Sul, os ditadores, os responsáveis por assassinatos, torturas e desaparecimentos de presos políticos, essa gente toda não foi punida. Essa gente toda ficou intocada. Sequer os arquivos da ditadura militar, referentes à repressão política, esses arquivos foram abertos. Isso trouxe problemas graves para o futuro. Por quê? Porque a sociedade tinha que conhecer o que aconteceu naquela época para criar anticorpos e não deixar que se repetissem. Se houvesse uma ruptura mais radical com a ditadura, se a anistia não abarcasse também torturadores e assassinos, se a anistia não levasse ao perdão, entre aspas, dessa gente, se a anistia trouxesse consigo a abertura dos arquivos da ditadura, certamente teriam sido criados anticorpos muito mais poderosos para que não se repetisse aquele quadro. E muito dificilmente um candidato à presidência da República que defendesse a ditadura, que defendesse o assassinato de presos, que defendesse a tortura e que tivesse como ídolo alguém que se tornou conhecido por torturar presos políticos, como é o caso do brilhante Ustra, enfim, alguém que defendesse esse tipo de coisa e que tivesse esse perfil, não seria eleito presidente da República. Eu gosto muito de me remeter à experiência da África do Sul, e é uma figura gigantesca, uma das maiores figuras do século XX, que foi o Nelson Mandela. O Mandela, ele chefiava, era o comandante maior do setor armado do partido chamado Congresso Sul-Africano. Era um partido que lutava contra o racismo na linha de frente. Mandela era o chefe do seu setor armado. Ele foi preso, ficou 27 anos na cadeia. 13 desses 27 anos ele passou quebrando pedras. A maior parte dos 27 anos passou preso isolado, em celas solitárias. Foi barbaramente torturado. O Mandela tinha tudo para ser uma figura que desejasse algum tipo de represália, de vingança contra a minoria racista branca. Só que ele, preso ainda, foi mudando a relação de forças políticas na sociedade sul-africana. Conseguiu-se a questão da cidadania para os negros, de forma que o voto valia para um adulto, seja ele negro, seja ele branco. E nesse novo quadro, a situação muda. O Mandela passa a ser uma figura
mais querida na África do Sul, ainda preso. E estava claro que a situação ia ter que mudar lá. O regime do apartheid ia cair. Ainda mais depois que tentaram uma intervenção em Angola para evitar a vitória do MPLA, e a participação de tropas cubanas garantiram a derrota essa participação garantiu a derrota dos sul-africanos, e essa derrota foi o começo do fim do apartheid na África do Sul. Pois bem, o Mandela é uma figura vital nesse processo, inclusive pelo que trazia do imaginário da maioria negra. Os brancos racistas tentaram um acordo com Mandela. Ele seria libertado desde que fizesse declarações contra a luta armada, contra o uso da violência pelos negros contra o apartheid. É preciso se registrar que, àquela altura, nem o Mandela, nem o seu partido defendiam mais a luta armada. O caminho era um caminho de avanço na política sem uso da violência, que era uma violência legítima, porém naquele momento não se justificava politicamente. Então ofereceram ao Mandela que ele seria solto desde que desse declarações nesse sentido. Repito, ele já não defendia mais a luta armada, mas ele teve uma dignidade enorme. Disse que só aceitaria ser solto sem quaisquer condições. Então não houve acordo, ele continuou preso mais 1 ou 2 anos e teve que ser solto incondicionalmente. Muito bem. Uma vez solto, há eleições presidenciais e o Mandela é eleito. Havia todo um clamor da maioria negra para punir de forma muito dura os torturadores, assassinos, racistas, do regime racista. Mas o regime racista, os brancos, ainda controlavam as forças armadas, controlavam a polícia e na época tinham inclusive bomba atômica. O Mandela compreende que ou haveria um processo de reconciliação nacional ali, ou então a África do Sul ia explodir para resultados, uma destruição do país para resultados imprevisíveis. E junto com outra figura admirável, que é o Bispo Tutu, eles propuseram uma forma de anistia que pudesse pacificar o país. Seria uma anistia, inclusive, para os torturadores e assassinos, inclusive torturadores do próprio Mandela. Ele não se recusou a dar anistia para o pessoal que o torturou, mas impôs uma condição: todos os acusados de crimes contra presos políticos e de violação de direitos humanos teriam que ir aos tribunais e reconhecer o que tinham feito. A partir daí seria dada anistia a eles. Se não reconhecessem, poderiam ser processados pelos crimes cometidos. Isso é uma catástrofe na África do Sul, porque essa coisa dos porões de ditaduras, de torturas, ouve-se falar, sabe-se, mas não se sabe muito bem como é aquilo. Quando as vítimas foram lá e os torturadores tiveram que falar diante delas do que fizeram, foi uma enorme turbulência na sociedade sul-africana. E era isso que o Mandela queria. Ele se compreendia que mais importante do que punir seus torturadores, inclusive seus próprios torturadores, era criar anticorpos na sociedade para que essa coisa não se repetisse. Muito bem, a África do Sul ultrapassou esse estágio, hoje é uma democracia com gravíssimos problemas sociais, porque a correlação de força não permitiu avançar muito mais, mas o Mandela foi o artífice desse processo de pacificação e de reconstrução de uma nova África do Sul, em que mantém desigualdades sociais, sim, agora que politicamente há uma igualdade entre negros e brancos. Aquele regime abominável do apartheid acabou. Pois bem, no Brasil teria sido muito bom se tivessem sido abertos os arquivos da ditadura, se os torturadores e assassinos e os mandantes também, inclusive os generais, como na Argentina, no Uruguai, no Chile, sentassem no banco dos réus. Não por a questão de vingança. Eu fui uma pessoa torturada e não tenho o menor rancor contra meus torturadores. Eu acho que eles teriam que ser julgados justamente para criar esses anticorpos na sociedade, não é para um desejo de vingança, de retaliação, porque eles fizeram coisas assim, abomináveis com os presos políticos. Agora teria sido muito bom para a democracia no Brasil que isso tudo viesse à tona e que os arquivos da ditadura militar também viessem à tona, se soubesse exatamente o que ela fez, como fez, etc. Isso impediria que figuras abomináveis como Bolsonaro pudessem sequer botar a cara de fora para defender
esse tipo de coisa. Esse tipo de defesa, esse tipo de posição política, de defesa da ditadura, dos assassinatos, das torturas, não existe no Chile, não existe na Argentina, não existe no Uruguai. Por quê? Porque se foi mais fundo na superação da ditadura. A forma como foi dada a anistia e a forma como acabou a ditadura no Brasil, ela deixou sequelas muito graves, que até hoje limitam e prejudicam um exercício mais amplo da ditadura e do respeito aos direitos humanos. É preciso aprender essa lição. Você que está nos acompanhando, curta nossa página e clique no sininho, porque clicando no sininho você vai ser alertado cada vez que houver uma nova gravação. Um forte abraço e até a próxima.